Independente da crise que você esteja passando, existem coisas que você pode fazer ou pode pensar que pioram o seu momento de crise. Vamos lá? Bom, a crise é aquele momento existencial, aquele momento que você considera que as coisas saíram do eixo. Aquele momento em que você tem vários sentimentos, várias sensações que provavelmente não são benéficas naquele momento. Lembre-se, depende de como você encara o momento de crise. No entanto, existem algumas coisas que você pode fazer e que você tende a fazer, não é nem que você vai fazer, mas que você tende a fazer, que podem piorar muito o seu momento de crise. Vamos lá? O que a gente pode pensar? No primeiro momento que pode piorar o seu momento de crise, ali, o seu estado de crise, o auto-boicote. Sempre quando o nosso cérebro se encontra mediante desafios, a tendência é que o seu cérebro fisiológico tente lhe proteger. Esses momentos que você considera de crise, dependendo do ângulo que você enxerga, faz o seu corpo fisiológico entrar em contato com uma espécie de momento de autopreservação, ou seja, o seu corpo fisiológico vai responder a esses estímulos de crise, esses estímulos de desânimo, e você vai acabar tentando, ou melhor, o seu cérebro vai acabar por tentar lhe proteger. E o auto-boicote é uma dessas proteções que acaba fazendo com que você se acovarde perante a situação, com aquele sentimento de não vou conseguir, aquele sentimento de não é para mim, vai dar tudo errado, acabou a chance, e você começa dentro da sua mente a entrar num abismo, porque você acredita que aquele momento de crise é algo que não vai passar, ou melhor, o seu cérebro tentando lhe preservar, tentando preservar o seu corpo fisiológico, acaba por tendenciar a lhe proteger, ou seja, promover uma espécie de auto-boicote. Então, quando você enfrenta um momento que você considera de crise, independente de qual crise seja, tome cuidado para que esse auto-boicote não ultrapasse as esferas da realidade. É nesse momento de auto-boicote que as pessoas tendem a entrar numa depressão, a entrar por um caminho que vai ficar difícil depois de sair e contamina a pessoa e todas as pessoas que estão em volta, porque começa exatamente a entrar nesse caminho do auto-boicote para a preservação. É um impulso fisiológico, o impulso da preservação existencial. Por isso você tem que conhecer para que você não caia nessa expectativa que o seu corpo vai criar para você, essa questão do auto-boicote. Uma das coisas também que pode influenciar e agravar essa sensação de auto-boicote são as mídias, e especialmente as mídias televisivas. Lembre-se, as mídias, elas não trabalham com o intuito de trazer bem-estar e motivação. Elas trabalham com o intuito de audiência. É um meio que, embora seja também informativo, ela trabalha visualizando lucro, visualizando audiência. E o que tende a dar mais audiência são situações de desgraça. Então, dificilmente você vai encontrar na mídia algum programa ou uma série de programas que possam lhe trazer uma série de motivação, ou seja, que vão trabalhar para que você tire a sua sensação de crise. Muito pelo contrário, elas tendem a, em busca de audiência, a mostrar
apenas o lado ruim, independente da crise que nós estamos falando, independente da crise que você está considerando. A mídia vai tentar, especialmente essa mídia televisiva, galgar pelo caminho da audiência. E a gente sabe muito bem qual é o caminho da audiência. É aquele que mostra a tragédia, aquele que impulsiona as pessoas a entrarem por um caminho de êxtase, no sentido de busca, no sentido de querer entender que alguma coisa está errado porque chama mais atenção. E é desse modo que a mídia tem se sustentado. Então, se você está nesse momento de crise, se você já conseguiu perceber que no seu cérebro está havendo a manifestação de uma espécie de auto-boicote, mídias televisivas não vão ser caminhos aceitáveis ou caminhos corretos para lhe ajudar nesse momento. Outra coisa, pessoas que vibram baixo, pessoas que são a tristeza ali envolvida. Eu conheci uma pessoa que ela tinha um momento de parar e ouvir música para chorar pensando no passado. Então ela ligava o disco, né, de vinil na época, e ela ia ficar naquele momento de nostalgia, lembrando de todas as coisas que já passaram e chorando de verdade, porque lembrava, era aquele momento de sofrer. E não foi uma pessoa, quando eu conheci essa pessoa eu me surpreendi, porque era uma coisa normal, mas depois eu percebi que tinha mais pessoas que tinham esses hábitos de ouvir músicas para lembrar de coisas tristes, para lembrar do momento que passou e acabar entrando naquele momento de não só uma nostalgia, mas aquele momento mesmo de sofrência mesmo. E as músicas também, as músicas populares, a gente pode pensar, e as que mais fazem sucesso são aquelas músicas do sofrimento. E existem pessoas que por natureza elas vibram desse jeito, elas vibram negativo, elas acordam pensando que nada é tão bom, se tá sol, tá muito sol, se tá chuva, tá chovendo, se tá calor, reclama que tá calor, se tá frio, que tá muito frio. Então, se você está nesse momento de crise, se você percebeu que você tem auto-boicote, se afaste dessas pessoas, se afaste das mídias que não lhe trazem nada, porque você precisa focar em solução e não focar no problema. Quando a gente fazia algumas dinâmicas aí do que o nosso cérebro é capaz de imaginar, o que o nosso cérebro é capaz de comprar, tinha uma brincadeira que a gente vendava os olhos. E aí ia contando uma história de terror com os olhos vendados. E o que a gente fazia? A gente cortava um tomate ao meio e na história de terror a gente convencia a pessoa que ela estava enfiando o dedo numa espécie de verme, numa espécie de ou caixa de verme, ou o olho de alguém. O que acontece? A pessoa só com o olho fechado, ela ficava ofegante, entrava no estágio de sudorese, pensando que ela ia pegar naquele verme. Quando ela pegava no tomate, existem pessoas até que chegavam a desmaiar. E na época era engraçado, a gente fazia isso ali durante a juventude, achava engraçada essa situação. Mas olha para você ver o que a mente da gente é capaz de fazer quando a gente foca num problema. Às vezes não é um problema de verdade, às vezes a gente dá uma dimensão para esse problema que a gente vai entrando num funil de abismo. A gente vai andando a passos largos para um caminho totalmente contrário, vai colocando um problema dentro daquilo que talvez não seja um problema tão grande, como por exemplo, eu perdi uma quantia financeira, mas será que você perdeu tudo mesmo? Ou será que você ainda tem subsídios, ou você ainda tem coisas para conseguir levar essa situação? Talvez aquilo que você imagina que é problema não seja tão problema, talvez possa ser uma solução. Por isso, aumentar a dimensão dos problemas é um desafio, é um problema aumentar a dimensão do problema, porque aquele problema que você acha que te levou numa crise
talvez seja fácil de resolver, como um problema de relacionamento. Às vezes, os casais entram em crise de relacionamento por coisas simples. Às vezes você é incapaz de agradecer o seu parceiro, a sua parceira, fazer um elogio, coisas simples. E a sua crise de relacionamento pode ser resolvida com pequenas ações, desde que você se foque na solução e não nos problemas. Por isso é importante você sempre olhar a realidade dos fatos e o que você pode fazer para para sair desse momento de crise. E ainda, não perder tempo. Se você for pensar em investir tempo para resolver uma crise, pense em solução, pense em resolver o problema, encare de frente o que essa crise ou o que você acha que é crise está lhe fazendo e resolva. Não se omita, não tente fugir achando que eles vão se resolver, essa situação de crise vai se resolver. Encare, faça um mapa do que você considera crise, do que você está se apropriando de crise e como você pode resolver cada coisa que lhe incomoda dentro dessa crise. Assim você vai encontrar soluções, resolver problemas e sair dessa crise.